Hoje nós chegamos aqui em Amós. Vamos ler o primeiro capítulo, apenas o versículo 1 e 2. Mas como nós temos feito ao longo da semana, ao longo das outras semanas, não fecha a sua Bíblia. Não temos mais a projeção e nós iremos fazer um panorama, vamos fazer uma leitura por todo o livro do profeta Amós. Então, abra sua Bíblia em Amós, capítulo 1. Você que tem dificuldade de encontrar os profetas menores, treine isso em casa. Ou já deixa marcado aí, né? Semana que vem já vem o próximo profeta, já fica marcadinho aí na tua Bíblia. Amós capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Aos prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-ão o cimo do Carmelo. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Pai querido, te louvamos pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Mas clamamos que o Espírito Santo venha trabalhar poderosamente em nossas vidas para que nós consigamos compreender a tua vontade. Se o Espírito Santo não trabalhar agora, eu falarei em vão, meus irmãos também ouvirão em vão. Que não seja assim, Pai. Que seja mais uma manhã edificante para a tua igreja e de glorificação para o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Amós exerceu seu ministério num período curto de prosperidade e de paz, tanto em Israel como em Judá. Nessa época, a nação já estava dividida, isso eu tenho falado sempre. É importante a gente ter isso em mente para entender as profecias. Então, quando Amós profetizou, a nação de Israel já estava dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte chamava-se Israel e a capital era Samaria. O Reino do Sul chamava-se Judá e a capital era em Jerusalém. No período de Amós havia uma prosperidade da nação, bem diferente do período que profetizou Oséias. Os irmãos vão lembrar que nos dias de Oséias havia uma grande seca e uma grande praga de gafanhoto levando todo mundo à miséria. O que havia na nação naquela época era uma grande fome. Mas quando Amós profetizou não era assim. Quando Amós profetizou, a nação estava em grande prosperidade. Então a primeira marca dos dias de Amós era a prosperidade. Quem reinava em Israel era Jeroboão II, um excelente rei, que liderou e desenvolveu a nação de Israel, gerando paz também na nação. Quem reinava nos dias de Amós, lá no Reino do Sul, lá em Judá, era o grande rei Uzias, simplesmente um dos melhores reis que já tiveram na história, que já reinaram em Jerusalém. Uzias é aquele rei que sua morte marca o início do ministério do profeta Isaías. Lembra? Isaías narra que ele foi chamado no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias deixou uma marca indelével na nação justamente porque ele foi um rei desenvolvimentista. Ele desenvolveu a nação, gerou prosperidade, ele desenvolveu tanto novas práticas para agricultura e pecuária, como também ele desenvolveu novas armas de batalha e de defesa. Então, a nação de Judá, o povo de Judá, cresceu muito e prosperou sob o reinado de Uzias. Mas no norte, o povo de Israel também cresceu muito e prosperou sob o reinado de Jeroboão. Então a primeira grande marca era a prosperidade. A segunda grande marca dos dias de Amós era a soberba, gerada justamente pela prosperidade. Como sempre, irmãos, e por vários motivos, a prosperidade não alcançou todo mundo de forma igualitária. Apesar de toda a riqueza, tinha gente passando fome em Israel.
Apesar de toda a riqueza, tinha gente na miséria profunda lá em Israel, mas pior do que isso, as pessoas que se tornaram ricas se tornaram também completamente soberbas e passaram a desprezar o próprio irmão, passaram a desprezar o culto ao Senhor, passaram a desprezar Deus, enfim, se desviaram do Senhor justamente por causa de sua prosperidade. Os mais pobres eram desprezados, ridicularizados, eram oprimidos por seus próprios irmãos, porque os seus irmãos enriqueceram. Então, algo que veio para o bem, que era a prosperidade da nação, gerou esse problema entre irmãos, gerou esse problema de desprezo, de soberba. Os corações foram dominados por suas riquezas, e no lugar da riqueza ser algo bom, ser uma bênção para eles, a riqueza tornou-se então uma grande maldição. Esse é um problema. Então a primeira marca, preste atenção, nos dias de Amós era a prosperidade da nação. A segunda marca era a soberba, o orgulho, gerado justamente pela prosperidade. E a terceira marca era o falso culto, a falsa religião. O culto a Baal ainda não tinha voltado com toda a força, porém os israelitas já estavam misturando no culto a Deus, elementos de outra cultura. A riqueza gerou isso também. A riqueza gerou no coração daqueles homens a sensação de que eles eram poderosos o bastante para fazer o que quisessem, inclusive interferirem no culto a Deus. Que tristeza. Então, irmãos, resumindo, o povo vivia em uma zona de conforto, praticando a injustiça, deturpando o culto a Deus, mas gozando de paz por causa de sua riqueza e de seu forte exército. Mas o profeta Amós rompeu esse silêncio, rompeu o silêncio da comodidade que o povo vivia. Pelas forças das palavras de Deus, através de Amós, pela intrepidez de suas palavras, a pregação de Amós é comparada, irmãos, ao rugido de um leão. Ou seja, as palavras de Amós, ou as palavras de Deus, através de Amós, era justamente para causar pavor no povo. Essa era a intenção. Um povo acomodado. Um povo feliz com a sua falsa religiosidade. Um povo seguro, se sentindo seguro por causa de suas riquezas. Começou a ser incomodado por Deus através de um homem chamado Amós. Fizemos inicialmente a leitura do verso 1 e 2. Neles vimos que Amós era pastor de ovelhas, morava numa vila chamada Tecoa, e que recebeu as revelações desse livro que nós temos 2 anos antes de um grande terremoto. Porém, irmãos, a informação mais importante está no verso 2, quando diz que o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. É assim que está aí na sua Bíblia, no verso 2? O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Irmãos, Amós exerceu o seu ministério lá no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Mas em suas primeiras palavras, ele disse que o Senhor iria rugir da onde? Lá de Sião, lá de Jerusalém, lá do sul. As primeiras palavras de Amós para um povo acomodado eram essas. O Senhor vai rugir lá em Jerusalém, a quilômetros e quilômetros de distância daqui, mas nós iremos sentir o tremor de sua voz aqui em Israel. É como leão que ele rugiria. Depois dessa breve apresentação, o livro de Amós já está carregado de palavras de julgamento. Isso a gente vai ver ao longo de todos os profetas menores. Muitas palavras de julgamento. Os 2 primeiros capítulos são compostos somente de juízo de Deus contra as nações vizinhas a Israel. A partir do capítulo 3, a partir do versículo 3, do capítulo 1,
até o início do capítulo 2, encontramos terríveis palavras de juízo de Deus contra as cidades de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Todas as cidades vizinhas de Israel. Povos que praticavam toda sorte de transgressão, inclusive maldade contra o próprio povo de Deus. Então o Senhor, através de Amós, trouxe uma palavra de juízo para cada uma delas. Se você ler depois com calma, você vai ver que Damasco seria castigada com fogo e exílio. Gaza, Tiro e Edom seriam eliminadas com fogo. Amon seria queimada e depois levada ao cativeiro. E Moabe também seria eliminada com fogo. E assim, todos os inimigos vizinhos de Israel seriam todos eliminados. Imagine a alegria dos israelitas ao ouvir essas palavras. Pensa naquele vizinho chato. Chato não, problemático. Pensa naquele vizinho maldoso, porque o que as nações vizinhas faziam com Israel era muita maldade. Então, através de Amós, Deus diz que vai destruir, eliminar todas elas. Todas elas. Podemos imaginar como os habitantes de Israel e Judá ficaram felizes quando ouviram tudo que o Senhor estava prestes a fazer contra os seus inimigos. As primeiras palavras de Amós soaram como uma bela música aos ouvidos do povo, mas a alegria deles, irmãos, a alegria deles durou pouco, porque depois do Senhor cuidar dos de fora, ele voltou-se para os de dentro. O Senhor falou primeiro palavras de juízo para os de fora, mas depois tinha palavras de juízo também para o seu próprio povo. É como se o Senhor dissesse assim, ó, vocês também serão julgados, vocês também têm juízo para vocês. O sorriso acaba na hora, a alegria acaba na hora, o contentamento acaba na hora. Porque Deus julga com juízo, leva juízo para os povos pagãos. Somente porque Ele quer. Mas eu já disse aqui várias vezes que o trato de Deus é com o seu próprio povo. Por isso Ele sempre tem uma palavra de juízo, de castigo, para endireitar o caminho do seu próprio povo. E foi o que aconteceu aqui. Primeiro encontramos juízo contra Judá, que é o reino do sul. Vai para o capítulo 2, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4 diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Isso aqui é apenas uma expressão idiomática, né? Querendo dizer o seguinte, ó, o que eu estou pronto para fazer, eu vou fazer. E não volto mais atrás. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. E após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Judá, povo santo. A fonte do pecado de Judá era não guardar os mandamentos do Senhor, não guardar os estatutos do Senhor. Abandonaram a lei do Senhor e passaram a viver segundo o seu próprio coração. E como o coração do homem é um poço de engano, é um poço de erro. Então eles passaram a viver segundo as mentiras do próprio coração. Isso aqui foi a primeira profecia contra Judá. Mas temos uma profecia contra Israel também, a nação do norte, ainda no capítulo 2, a partir do versículo 6. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Muita coisa só aqui. Os pecados de Israel eram muitos.
Mas nesse ponto eles estão apenas resumidos. No decorrer do livro, o Senhor vai denunciar muitos outros dos principais pecados de Israel. Mas vejam só, irmãos, somente como introdução, somente nessa introdução de Deus a Israel, nós já encontramos coisas terríveis que eram praticadas não pelo povo pagão, mas pelo povo de Deus. No versículo 6, diz que os juízes vendiam o justo por dinheiro. Ou seja, eles condenavam quem não era para condenar por suborno. E condenavam o necessitado por causa de um par de sandálias. O que significa também que aquele que era culpado recebia o título de inocente se conseguisse subornar os juízes. Em compensação, aquele que não tinha dinheiro era condenado, ainda que tivesse roubado apenas um par de sandálias. Os juízes aceitavam suborno contra o justo, mas eram implacáveis ao que furtava um par de sandálias somente. Os poderosos saíam impunes dos seus crimes, enquanto os mais pobres sequer tinham direito de defesa. Você conhece um lugar assim? Conhece algum lugar semelhante a esse? Graças a Deus não, né? O versículo 7 diz assim, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Na nova versão transformadora, esse texto fica muito simples de entender. Está assim esse texto, pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Era o que os juízes faziam. Preste atenção, em todos os povos da terra, durante toda a história, um dos atributos principais dos reis, de cada nação, era cuidar de forma com maior atenção, mais caridosa dos pobres. Os reis deveriam se preocupar mais com os pobres das nações. Então era de se esperar que no povo de Deus, os reis, tanto de Israel como de Judá, fossem exemplos no cuidado com os pobres. Mas não era isso que acontecia. Tanto em Israel como em Judá, os pobres eram desprezados. Olha o versículo 7 ainda, o que acontecia em Israel. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Ou seja, isso aqui é só para ver o grau de imoralidade que reinava no povo, ao ponto do homem e seu filho dividirem a mesma mulher. Olha o versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus bebem um vinho dos que foram multados. Mais uma vez, a nova versão transformadora explica melhor esse versículo. Está escrito assim, ao pé dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhe deram como garantia. Na casa dos seus deuses bebem vinho comprado com multas injustas. Os homens eram injustos. E não bastavam ser injustos. A sua religiosidade deveria ser pautada, também era pautada em sua injustiça. Roupa, vestimenta era coisa caríssima naqueles dias. Então era dada assim vestimenta como penhor, como garantia de uma dívida. Os homens vestiam aquelas vestimentas chiques para ir para o culto do falso deus deles. Bebiam do vinho que eles compravam de dinheiro, que eles praticamente roubavam, ou de multas injustas que eles praticavam. Tudo isso acontecia em Israel. Mas tem mais, irmãos. O Senhor passou a listar tudo que o povo estava fazendo que afrontava a sua santa vontade. Ao longo do livro, veremos o Senhor destacando pelo menos 6. Eu estou dizendo 6 transgressões seríssimas que aconteciam em Israel. 6. Em primeiro lugar, no capítulo 3, segue para o capítulo 3. O capítulo 3 inicia apontando o primeiro pecado, que era o fracasso de Israel em manter a aliança com o Senhor. Primeiro pecado de Israel. Eles não conseguiam manter o pacto com o Senhor. E para falar desse pecado, o Senhor primeiro lembrou que Israel não era nada, não era ninguém, até que o próprio Deus a resgatasse da sua escravidão no Egito. Olha o versículo 1 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra
toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Irmãos, em todo relato bíblico, de vez em quando, encontramos o Senhor lembrando a Israel que eles eram escravos no Egito e seriam até hoje se o Senhor não tivesse tirado, arrancado eles de lá. O Senhor sempre lembra isso para que o povo não se esquecesse da aliança que eles tinham. Mas o povo esquecia. O povo esquecia da aliança que tinha com o Senhor. O povo esquecia que foi Deus que os arrancou da terra do Egito. O povo esquecia que o Senhor tratava de Israel com uma forma diferente. Olha o versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Primeiro pecado de Israel. Esquecia da aliança. O segundo pecado de Israel era a soberba, a arrogância. O capítulo 4 relata muito bem isso. O maior exemplo da soberba e da arrogância em Israel eram as mulheres de Samaria. As mulheres de Samaria eram ícones dessa soberba. As mulheres de Samaria eram o exemplo maior de soberba e de arrogância em Israel. Percebam como era duro, como foram duras as palavras que o Senhor utilizou para falar das mulheres de Samaria no capítulo 4. Olha o versículo 1. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria. O que elas faziam? Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vossos maridos, dá cá, bebamos. Bazã, irmãos, presta atenção. Bazã era uma região fértil. Sua fartura de água proporcionava excelente agricultura e animais gordos nos currais. Quando o Senhor chamou as mulheres de Samaria de vaca, hoje isso daria cadeia. Eu sairia daqui preso, fala a verdade. Mas quando o Senhor chamou as mulheres de Samaria de vacas de Bazã, não foi por questões ligadas à aparência, nada disso, mas sim por questões relacionadas ao caráter delas. A ideia aqui são de mulheres insolentes, ricas, extravagantes, dadas sensualidades e que dominavam seus maridos. Exemplo de soberba. E por isso elas seriam repreendidas. Seriam repreendidas porque usavam de astúcia, muitas vezes típico somente de mulheres, e criaram e alcançaram uma espécie de proeminência em Israel, ao ponto de não apenas oprimir os pobres, mas governar os próprios maridos. É assim que o texto diz. Dá cá, bebamos. Eram elas que mandavam. Não só elas, mas Israel inteiro seria castigado por esse orgulho, por essa soberba. O terceiro pecado de Israel era a prática da falsa religião. Ainda no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. A cada manhã trazei o vosso sacrifício, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-a, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui? Está dizendo que eles praticavam um falso culto. Betel e Gilgal eram lugares de culto para o povo de Israel. Mas olha o que Deus está denunciando. Ó, vocês vêm a Betel e transgredir. Depois vocês vão a Gilgal e multiplicar as transgressões. Vocês fazem o que é certo, mas pela motivação errada. Não é isso que o texto diz? Olha só, a cada manhã trazei vossos sacrifícios, melhor do que a gente. Você lembra de oferecer um culto ao Senhor todas as manhãs? Você lembra disso? A cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos.
Opa, o dízimo. Estou esquecendo. Quase esqueci o dízimo. Ó, de 3 em 3 dias, entregava o dízimo. Ofereceis sacrifícios de louvores, e cantavam, e cultuavam, entregavam ao Senhor tudo que era do Senhor, isso tudo eles praticavam, mas a iniquidade estava no coração deles, e vai chegar a determinado ponto, que Deus chega para a nação e fala, o culto de vocês, eu não recebo mais. O culto está certo, os elementos de culto estão corretos, as práticas do culto estão todas de acordo com os mandamentos, mas o coração de vocês continua perverso. O coração de vocês continua cheio de iniquidade. Vocês continuam guardando pecado, iniquidade no coração de vocês. Esse culto eu não recebo. É o que o Senhor dizia. Isso era um pecado. A falsa religiosidade do povo de Deus. Outro pecado praticado era a injustiça. Olha o capítulo 5 agora, vai para o capítulo 5. Versículo 7 diz assim: vós que converteis o juízo em alógena e deitai por terra a justiça. Irmãos, alógena é a mesma coisa que amargo, algo amargo, um fel, algo amargo. Então o que estava acontecendo em Israel é que não havia mais justiça. A justiça em Israel gerava dor e revolta, ressentimento. Ou melhor dizendo, o sistema judiciário de Israel gerava dor ao invés de gerar paz. As pessoas buscavam a justiça. As pessoas buscavam o judiciário em Israel, sabendo que não teria conforto. Imagina isso. Uma vítima de um crime. Aí procura o judiciário, achando que vai encontrar alento. Uma forma de reparar o seu prejuízo. E o que ele encontra é algo amargo. O que ele encontra é algo doloroso. A justiça reinava em Israel. A justiça em Israel gerava dor, revolta e ressentimento. Conhece algum lugar assim? Vejamos como a justiça era feita em Israel. Olha o versículo 12, aqui do capítulo 5 ainda. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligi o justo, tomai suborno, rejeitai os necessitados na porta. Ou seja, em Israel, o que reinava era a injustiça. Era injustiça. Outro pecado de Israel era a falsa segurança. Era aquela falsa segurança gerada pela falsa religião. Não tinha falsa religião? Então eles se sentiam seguros. Como eles executavam bem, cumpriam bem o papel de religiosidade, iam para o culto e exercia no culto, tudo que deveria fazer no culto era feito de forma perfeita. Eles se garantiam nisso. Isso gerava uma segurança para eles. Olha o capítulo 5 ainda, a partir do versículo 18. Ai de vós que desejai o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem, olha a analogia, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se entrando em sua casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será a completa escuridão, sem nenhuma claridade? O dia do Senhor, que o profeta está falando aqui, é aquele grande dia que o Senhor voltará para julgar todas as nações. E o povo, esse povo de Israel, cheio de iniquidade, porque eles eram excelentes religiosos, eles achavam que estavam prontos para o dia do Senhor e desejavam o dia do Senhor. Aí é preciso o Senhor levantar um profeta e falar, vocês estão desejando o dia do Senhor por quê? Para vocês vai ser dia de destruição. Vai ser dia de morte, não de vida. Eles desejavam o dia do Senhor baseado em sua religiosidade, correto? Mas olha o que o Senhor disse para eles no versículo 21, aqui no capítulo 5 ainda. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer.
nenhum prazer. Em outras palavras, vocês estão se reunindo semanalmente, domingo após domingo, para nada. Eu não recebo o culto de vocês. Algo terrível, né? Imagina a quantidade imensa de igrejas hoje na face da terra reunidas nessa hora, achando que Deus está recebendo o seu culto. Porque o culto é feito de coração, o culto é feito com simplicidade, o culto é feito com honestidade. E o Senhor está lá do céu dizendo, ó, as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. Quando Paulo vai instruir a igreja de Corinto sobre a ceia, tem uma palavra de Paulo muito dura. Ele fala o seguinte, vocês se reunis para o mal e não para o bem. Era melhor que não houvesse reunião. O último livro da nossa série vai ser o profeta Malaquias. Tem um momento no livro do profeta Malaquias que o Senhor chega a falar o seguinte, ó, quem dera houvesse um macho no meio de vocês para apagar a luz do templo e fechar a porta para não ter culto. No bom português é isso que Deus fala. Quem dera houvesse alguém com coragem para fechar essa igreja. Deus falando através de Malaquias. Mais ou menos o que Deus está falando através de Amós aqui, em relação à espiritualidade de Israel. Mas isso é apenas o quinto pecado. O sexto pecado de Israel era a confiança em sua própria força. Pula para o capítulo 6. O Senhor denunciou homens que viviam tranquilos em Israel. Por quê? Havia um grande exército, excelentes armas de guerra, o povo estava cercado, estava protegido, a prosperidade, dinheiro para tudo quanto é lugar, o judiciário estava dominado, o executivo estava dominado, o legislativo era eles que dominavam, então eles podiam folgar e sentir aquela segurança baseada em sua própria força. Isso é denunciado aqui no capítulo 6. O Senhor denunciou homens que viviam à vontade. Olha o versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Queridos, quando o profeta falou homens notáveis, estava se referindo aos líderes do povo. Aos quais vem a casa de Israel, era porque o povo ia a eles para buscar solução para os seus problemas, por exemplo. Mas seguindo no versículo 3. Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som de lira, e inventais, como Davi, instrumentos de música para vós mesmos, que bebeis vinhos em taças e vos ungis com os mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Vamos explicar isso aqui. O Senhor está denunciando homens que viviam em camas de marfim, se espreguiçavam em suas espreguiçadeiras, viviam no seu luxo, comendo o que queriam comer, bebendo o que queria beber, a hora que quisesse eles tinham em suas mãos, vivendo no mais puro luxo, porém desprezando. Mas o texto, o versículo 6 termina assim: mas não vos afligis com a ruína de José. Ou seja, vocês não se compadecem com a ruína dos irmãos de vocês. Enquanto vocês estão no luxo, não é outras pessoas não, há irmãos de vocês passando necessidades, mas vocês estão muito ocupados, se espreguiçando em suas espreguiçadeiras, rolando em suas camas de marfim, em seus edredões importados, em seus travesseiros de penas de ganso. Vocês cantam à toa, o profeta denunciou isso, vocês cantam à toa.
Tem gente passando fome na cidade, vocês passam o dia inteiro cantando. Como Davi, vocês fabricam, olha só o luxo que eles tinham, fabricavam os próprios instrumentos para ficar em casa cantando e fazendo festa, enquanto havia irmãos deles passando fome na cidade. Essa segurança que eles sentiam era um pecado. Mas graças a Deus, o livro de Amós termina com esperança de redenção. No capítulo 9, a partir do versículo 11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Versículo 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. A gente vê que o livro de Amós é basicamente juízo e denúncia de pecado até o capítulo 9. No capítulo 9 temos uma promessa de redenção. Agora preste atenção. Essa promessa de redenção só iria acontecer quando o povo cumprisse o castigo estipulado por Deus. O povo do norte, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria e jamais voltaram. O reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. 70 anos depois voltaram, para que se cumprisse as promessas de Deus, através do profeta Amós. Mas preste atenção, a restauração só viria depois do exílio. Então, quando Deus levantou Amós, ele já estava resoluto em levar o povo ao castigo, em visitar o povo com seu juízo. Eu expliquei, quando nós vimos o profeta Joel, que há momento que o Senhor levantava uma voz denunciando o pecado do povo, mas dando oportunidade de arrependimento. O Senhor denunciava o pecado e abriu oportunidade, que se o povo se arrependesse, não passaria pelo castigo. Mas há momentos que o Senhor se levantava contra o povo já resoluto, definido. Eu vou levar vocês ao castigo, eu vou levar vocês debaixo de vara, e só depois vocês serão restaurados. É o caso da profecia de Amós. Aconteceu exatamente isso. E assim termina o livro de Amós. Inicialmente, irmãos, o que aprendemos no livro de Amós é que um período de prosperidade e de segurança foi mal aproveitado pelo povo de Deus. Israel e Judá passavam por bons tempos, tempos de paz e de prosperidade, irmãos, mas a tão sonhada paz, a tão sonhada prosperidade os afastaram de Deus. A prosperidade financeira, que era uma bênção, vinda de Deus, transformou-se em uma tragédia para a espiritualidade de todo o povo. Na verdade, nós podemos observar que tempos bons, tempos de abundância, afastam mais os crentes de Deus do que os tempos de escassez. Podemos observar isso. Aquele momento em que o emprego estável, a promoção, a casa própria, a casa de praia, o carro novo, acabam sendo elementos para fragilizar a espiritualidade do homem. E a pessoa já não tem tempo mais para se reunir com a igreja, não tem tempo mais para a obra do Senhor. Lamentavelmente. Foi justamente isso que aconteceu com Israel e com Judá. A vitória financeira afastou o povo de Deus. A vitória financeira formou um povo soberbo, orgulhoso
insensível e arrogante. Essa é a primeira lição. Essa arrogância, essa soberba eram vistas de duas formas. Primeiro, eles passaram a desprezar o Senhor. Como pode? Olha aqui para mim. Olha para mim. O Senhor abençoa o seu povo com riquezas. O povo, então, na primeira oportunidade que tem, começa a desprezar o próprio Deus que o encheu de riquezas. Então começaram a desprezar o Senhor. Mas em segundo lugar, a arrogância era vista da forma que eles passaram a desprezar os mais pobres. A prosperidade os convenceu que eles eram independentes de Deus, não precisavam mais de Deus e que eles eram melhores que seus irmãos mais pobres. Eis, irmãos, dois grandes problemas. Porque é inadmissível um ser humano pensar que ele é independente de Deus, como também é inadmissível alguém pensar ser melhor do que o outro só por causa de sua conta bancária. Isso acontecia em Israel. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade. E acontece em nosso meio também isso. Isso é injustiça diante de Deus. Injustiça. O anúncio de Amós era simples. A prosperidade fez mal a vocês. A prosperidade fez vocês abandonarem o Senhor. A prosperidade fez vocês abandonarem os irmãos de vocês. E por isso vocês serão castigados. Praticar a injustiça desse modo é justamente você ter condições de fazer o bem a alguém e não fazer. E não fazer. Irmãos, praticar ou simplesmente tolerar a injustiça são marcas de pessoas não regeneradas, não dos filhos de Deus. Desprezar pessoas por sua condição social, abusar do poder que tem sobre outras pessoas, não atender o necessitado, fechar as portas ao faminto, perverter o juízo, aceitar o suborno ou subornar, nada disso é coisa de filho de Deus. E por isso o povo seria completamente castigado. Contra isso o Senhor levantou Amós. O pecado do povo era mais fácil percebido na forma cruel e injusta que eles lidavam com os mais pobres. E o Senhor tem aversão a esse tipo de injustiça. Irmãos, muitos entendem que a principal mensagem de Joel é contra a injustiça social. O que é a injustiça social? É o abismo de diferença entre os mais pobres e os mais ricos. Aí usam as profecias de Joel para fazer militância ideológica. Mas não é isso que o Senhor está tratando aqui. O problema do rico não é ser rico. O problema do rico de Amós, falei Joel, né? Mas é Amós. O problema do rico dos dias de Amós era a soberba do coração. Não há pecado nenhum em ser rico. Há um pecado muito grande em ser soberbo. E esse pecado, ricos e pobres podem cair nele, não é verdade? Há pobres soberbos, também orgulhosos, não é? A soberba que é o pecado. O Senhor chama a atenção de Israel através de Amós, porque no lugar em que ele deu prosperidade, tinha gente passando fome. E quando o Senhor chama a atenção dos ricos, não é por questão ideológica, não. E quando o nosso Deus demonstra toda a sua ojeriza para esse tipo de injustiça, não é por questão ideológica. É porque, preste atenção, esse tipo de injustiça, o que tem mais recurso, desprezar o que tem menos recurso, estava ferindo a aliança que havia entre o povo. O povo de Deus era o povo da aliança, o Deus é o Deus de aliança. O nosso Deus é o Deus do pacto. Então perceba bem qual era o argumento do Senhor para denunciar a prática que estava acontecendo em Israel. O problema de vocês não é ideológico. O problema de vocês é que vocês estão esquecendo que vocês têm um pacto com o seu irmão. Aquele que está passando fome, aquele que está passando necessidade, aquele que está passando privação, não é um estranho de outra nação, não é um pagão, é teu irmão.
Podemos até falar sobre a ajuda dos necessitados de fora em um outro momento, mas aqui o Senhor estava tratando dos necessitados de dentro do povo de Deus. Um povo aliançado, um povo que tem um pacto, um povo que canta que eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão, não pode desprezar um ao outro por questões financeiras. Não pode ir para sua casa, deitar em seu sofá, ligar o seu ar-condicionado, comer a sua picanha e sequer se preocupar se os seus irmãos têm comida em casa também. Essa é a denúncia. Por que vocês não podem fazer isso? Porque vocês têm uma aliança entre vocês. Há um pacto firmado entre vocês. Eu não estou falando para outro povo, o qual vocês não têm uma aliança firmada. Estou falando para aqueles que vocês têm uma aliança firmada. Quando o apóstolo Paulo vai instruir os irmãos a repartir, a cuidar dos necessitados, ele fala o seguinte, assim, ó, aqui, presta atenção em mim, ó. Em primeiro lugar, os domésticos da fé. Não adianta. O Senhor não recebe. O Senhor não recebe a sua oferta enviada lá para o outro lado da África. A sua ajuda enviada para o programa de TV, para o Criança Esperança, para uma instituição de não sei de quê. O Senhor não recebe, Ele não aceita, Ele não aprova essa sua ajuda, essa sua iniciativa. Se em primeiro lugar você não ajuda, não auxilia, não resolve as questões dos seus irmãos com os quais você tem um pacto, uma aliança. Essa era a denúncia de Deus. A denúncia de Deus é o seguinte, é impensável, é impensável a possibilidade de ter gente rica, gente, uma boa condição financeira na igreja, e ao mesmo tempo ter alguém sem ter o que comer hoje à noite. Mas vamos falar a verdade, a gente nem considera isso. Nem considera isso. Eu não sei se a gente tem um olhar bem otimista da história e a gente já parte do pressuposto que está tudo bem com todo mundo. Todo mundo tem, em abundância. Todo mundo tem uma boa cama para dormir, um bom prato de refeição, hoje, amanhã e durante toda a semana, ao longo de todo mês. Mas vamos falar a verdade, você senta do lado do seu irmão e você sequer imagina que ele pode estar passando por uma necessidade, por uma privação, isso sequer passa pela sua cabeça e você nem se importa em querer saber como está a vida do teu irmão. Se tiver alguém passando necessidade entre nós, é uma vergonha para a gente. Uma vergonha. É uma vergonha. Temos que parar de cantar metade das músicas de comunhão que a gente canta, ou todas as músicas de comunhão que a gente canta, se tiver alguém passando algum tipo de privação, de necessidade aqui nesse lugar. Israel esqueceu que quando o Senhor abençoa seus filhos com bens materiais, é mais para partilha do que para acúmulo. No Novo Testamento encontramos os crentes com mais recursos, ajudando os necessitados, mantendo igrejas, sustentando missionários, e se fosse preciso, eles vendiam uma propriedade para que ninguém passasse necessidade na congregação. São para essas coisas que os filhos de Deus são abençoados. Você não ganha para você. Você não ganha para você. Você ganha para Deus. Você ganha para o povo de Deus. Você ganha para abençoar. Você ganha para partilhar. Você ganha para compartilhar. Pastor, não quero viver assim não. Então, a profecia de Joel, de Amós hoje é toda para você. Eu quero terminar com 3 aplicações. Precisamos consultar nosso coração e verificar se não há em nós orgulho e soberba. Orgulho não é um problema apenas dos ricos, como eu disse. Orgulho é um problema dos pecadores. Independente da classe social, podemos ser pessoas orgulhosas, soberbas, racistas.
e passarmos a desprezar os outros por qualquer motivo, precisamos hoje consultar o nosso coração à luz da palavra de Deus. Não deixe de fazer isso hoje, irmãos. Em segundo lugar, o único lugar que prova que todos nós somos iguais e que ninguém é melhor que ninguém é a cruz do Calvário. Se hoje olharmos para a cruz de Cristo, perceberemos que não há distinção. Somos todos, independente da classe social, pecadores diante de Deus. Então, matemos o nosso orgulho, nossa soberba, nossa vaidade, nosso racismo na cruz de Cristo. É ali que eles devem morrer. E por fim, considere o seu irmão, independente de quem ele seja, alguém superior a você. Eis um bom exercício. Considere. Olhe para quem está aqui, junto contigo. Pense naqueles que não vieram hoje. Considere-os superiores a você. Trate-os como você trataria um rei. Ou melhor, sirva-os como você serviria ao próprio Cristo. Com mansidão, com amor, com ternura, sem falsidade, sem fofoca, sem grosseria, auxiliando em suas demandas, em suas dificuldades, pois somos o povo da aliança. Todos nós somos do povo do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Então feche seus olhos. O louvor, por favor. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer por uma palavra dura que vem ao nosso coração, mas que é poderosa para nos fazer mudar de atitude. Que tenha sido quebrado hoje aqui nesse lugar a nossa insensibilidade em relação às dores, às necessidades uns dos outros. Que passemos a enxergar nossos irmãos como eles são, servos de Deus, filhos de Deus, comprados com o sangue de Cristo. E que tenhamos força, condições de servir uns aos outros com fidelidade, ó Pai. Que jamais venhamos nos esquecer de que nós temos um pacto, uma aliança uns com os outros. Uma aliança firmada pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor.
Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças.